Preciosas do Grego, volume 1, livro Verão, estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Autor Rick Renner. 3 de fevereiro. Faça tudo o que for necessário para manter a inveja e a contenda fora da sua vida. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago capítulo 3, versículo 16. O diabo sabe que a inveja e a contenda destroem relacionamentos e amizades duradouras. Ele está ciente de que se puder plantar inveja e contenda entre você e aqueles que você ama, ele pode arruinar esses relacionamentos especiais que Deus pretendeu que fossem uma bênção na sua vida. Você tem algum relacionamento na sua vida agora que está sob esse tipo de ataque demoníaco? O diabo não tem como alvo apenas as amizades com esse tipo de ataque. Ele também sabe como se colocar entre você e sua família da igreja, um ministério que você ama e apoia, ou mesmo a organização ou local onde você trabalha. O inimigo não se importa com quem ele vai dividir, ele quer simplesmente dividir. A inveja e a contenda são algumas das ferramentas que ele usa para fazer isso. Portanto, é crucial que você entenda como reconhecer a inveja e a contenda, e como se levantar contra elas. Em Tiago 3,16, a Bíblia diz: Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quero que você observe a palavra inveja nesse versículo. Ela foi extraída da palavra grega zelos, e ela denota um desejo feroz de promover as próprias ideias e convicções em detrimento de todos os demais. A palavra zelos é de onde extraímos a palavra zelote, que descreve uma pessoa que está tão fixada, tão obcecada e tão fanática com a própria causa que os outros o encaram como um extremista que está prestes a se tornar um militante. No caso de Tiago 3,16, essa palavra apresenta o retrato de um cristão que está tão obcecado, tão capturado, tão preocupado com a própria visão das coisas que ele não pode ver ou ouvir a visão de ninguém mais. Na verdade, sua perspectiva militante o tornou desequilibrado no seu modo de pensar. Ele nunca adota uma posição mais moderada, mas resiste até que todas as outras partes admitam a derrota e concordem com seu ponto de vista. Assim, a palavra inveja em Tiago 3,16 poderia ser traduzida deste modo: Porque onde há um desejo atroz de promover as próprias ideias e convicções, eliminando todas as demais. Se esse tipo de atitude dominar, ela naturalmente levará ao próximo passo nesta sequência terrível de acontecimentos. É aqui que a contenda entra em cena. Observe que Tiago continua dizendo: Pois onde há inveja e sentimento faccioso, ou seja, contenda. A palavra contenda foi extraída da palavra grega ariteia. Ela era usada pelos antigos gregos para representar um partido político. Essa palavra grega muitas vezes é traduzida como um espírito faccioso por causa da sua ligação com sistemas e partidos políticos. Assim, para entendermos por que Tiago a usou, precisamos parar e pensar na maneira como os partidos políticos são formados e em como funcionam. Os partidos políticos são formados por um grupo de pessoas que têm valores e visões semelhantes. Depois que o partido é formado, os participantes desenvolvem uma agenda unificada. Depois que a agenda está decidida, eles criam uma plataforma.
A partir dessa plataforma, as pessoas começam a impor suas agendas e suas ideias, lutando ferozmente para fazer com que a plataforma do partido delas seja aceita e eventualmente colocada no governo, ditando as regras. Do mesmo modo, alguns cristãos têm o julgamento tão obscurecido pela ambição de ver as próprias visões serem adotadas que eles não têm qualquer tolerância por ninguém que veja as coisas de modo diferente. Essas pessoas geralmente gravitam em torno de outros cristãos que têm visões semelhantes às deles. Uma vez que esses cristãos de ideias semelhantes se encontram, eles começam naturalmente a tomar partidos, formando um tipo de aliança. Então eles começam a firmar agendas e a desenvolver planos para ver suas ideias sendo impostas, promovidas e aceitas. O resultado é que pessoas que um dia ficaram lado a lado, muitas vezes terminam ficando em lados opostos, com seus relacionamentos arruinados e cheias de mágoa. Quando a inveja e a contenda chegam a esse ponto, o próximo passo nessa sequência de eventos se torna inevitável. Tiago 3,16 continua dizendo: pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. A palavra confusão foi extraída da palavra acatastasia. Ela era usada na época do Novo Testamento para descrever desobediência civil, desordem e anarquia em uma cidade, um estado ou um governo. Usando essa palavra, Tiago nos diz explicitamente que quando é permitido que situações de contenda e discórdia persistam, uma atmosfera de anarquia se instala e começa a destruir relacionamentos que um dia foram amados e valorizados. O pensamento racional é substituído por emoções cruas e as pessoas acabam se magoando. Tiago quer garantir que entendamos o que esse tipo de conduta eventualmente produz se esse comportamento não for impedido. Ele continua dizendo: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A palavra ruim vem da palavra faulos, descrevendo alguma coisa que é terrivelmente má ou extremamente vil. Tiago está dizendo que onde a inveja e a contenda têm permissão para operar, gerando confusão e anarquia nos relacionamentos, elas acabam levando a uma situação que cheira mal. Essas várias palavras gregas em Tiago 3,16 transmitem a seguinte ideia: porque onde há um desejo atroz de promover as próprias ideias e convicções, excluindo-se as de todos os demais, tamanha divisão é criada que as pessoas acabam tomando posições e formando partidos diferentes com agendas conflitantes. Isso é algo terrível, porque gera grande inquietação entre pessoas que deveriam estar unidas. Finalmente, toda a situação se torna um caos. Entenda, você pode ajudar a impedir que isso aconteça escolhendo considerar a opinião das outras pessoas tão importante quanto a sua, em vez de impor seu próprio plano. Por que não parar e ouvir o que os outros têm a dizer? Eles podem ter uma contribuição poderosa a dar, mas se você não puder ouvi-los, nunca se beneficiará com a perspectiva deles. Você não precisa ceder à inveja e à contenda. Quando a oportunidade para uma contenda surgir, você pode vencer Satanás no próprio jogo dele, escolhendo abrir espaço para ideias, pensamentos e opiniões dos outros. Ainda que não concorde com o que eles dizem, pelo menos você pode demonstrar que valoriza o direito deles de terem uma opinião diferente, mantendo a atitude de permanecer do mesmo lado que os seus irmãos cristãos. Você pode colocar o diabo para correr e manter seus relacionamentos vivos, saudáveis e duradouros. Faça essa oração comigo. Senhor,
peço que me perdoes pelas vezes em que permiti que a contenda entrasse em meu coração. Perdoa-me também pelas ocasiões em que fui a origem da contenda e da luta. Ajuda-me a crescer em discernimento para que possa reconhecer rapidamente quando o diabo está tentando criar divisão. Mostra-me como ser um mantenedor da paz e uma fonte de harmonia, em vez de um coparticipante das atitudes erradas de outros. Assim eu oro, em nome de Jesus. Faça essa confissão comigo hoje. Confesso que não cedo à inveja e à contenda. Quando a oportunidade para a contenda surge, venço Satanás no seu jogo, escolhendo abrir espaço respeitosamente para ideias, pensamentos e opiniões dos outros. Ainda que eu não concorde com o que eles dizem, faço-os saber que valorizo o direito deles de ter uma opinião diferente. Mantenho a atitude de permanecer do mesmo lado que meus irmãos cristãos. Assim, coloco o diabo para correr e o mantenho fora dos meus relacionamentos. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas 3 perguntas. Primeira, seus colegas de trabalho, amigos e membros da sua família acham que você tem o coração aberto para sugestões deles ou acham difícil se expressar honestamente diante de você? Segunda, quando a oportunidade para a contenda surge, o que você pode fazer para esquivar-se dela e promover a paz? Terceira, você consegue se lembrar de momentos em que tinha tanta convicção, mas acabou descobrindo que a ideia de outra pessoa realmente era muito melhor que a sua? Ainda que não concorde com o que eles dizem, pelo menos você pode demonstrar que valoriza o direito deles de terem uma opinião diferente, mantendo a atitude de permanecer do mesmo lado que os seus irmãos cristãos. Você pode colocar o diabo para correr e manter seus relacionamentos vivos, saudáveis e duradouros. Pense bem nisso. Tenha um bom dia. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.